Introdução: O sussurro do Ouija, uma viagem ao desconhecido. Desde tempos imemoriais, a humanidade sentiu um fascínio quase obsessivo pelo sobrenatural. Dos antigos rituais xamânicos às sessões espirituais modernas, sempre procuramos maneiras de nos comunicar com o que está além do nosso entendimento. No entanto, essa pesquisa não está isenta de riscos. Muitas vezes, que tentam atravessar o véu entre os mundos descobrem que nem tudo o que está escondido nas sombras deseja ser encontrado. Neste livro, exploraremos um dos objetos mais icônicos e controversos da cultura paranormal, o Ouija. Este quadro, muitas vezes considerado um brinquedo simples ou uma ferramenta inofensiva para jogos caseiros, tem uma história muito mais sombria e complexa do que muitos imaginam. Sua origem remonta ao século XIX, quando começou a ganhar popularidade entre os círculos espiritualistas como um meio de entrar em contato com espíritos. No entanto, por trás de sua aparência inofensiva, uma porta está escondida para que, uma vez aberta, possa permitir a passagem de entidades que não pertencem ao nosso mundo. O Ouija não é apenas um objeto, é um símbolo de nossa eterna luta entre curiosidade e medo. Muitas pessoas experimentaram fenômenos inexplicáveis depois de usá-lo, desde vozes sussurrando em salas vazias a eventos físicos que desafiam as leis da física. Essas histórias, embora muitas vezes descartadas como um produto de imaginação ou engano, se alimentam há décadas o mito de que o Ouija é mais do que um jogo simples. Mas o que é verdadeiro nessas declarações? É possível que esta placa seja realmente uma porta para o desconhecido? Ao longo dessas páginas, você entrará em uma viagem que explora a história e as experiências pessoais relacionadas ao Ouija. Através de testemunhos reais, pesquisa histórica e análise psicológica, tentaremos entender por que esse objeto permanece tão poderoso em nossa cultura contemporânea. Também mergulharemos em histórias fictícias inspiradas em eventos paranormais documentados, onde os personagens enfrentarão consequências devastadoras após cruzar essa linha invisível que separa o natural do sobrenatural. Mas antes de continuar, é importante fazer um aviso: este livro não se destina apenas a entreter. Embora grande parte de seu conteúdo seja fictício, ele também contém elementos baseados em atos reais e testemunhos autênticos. O Ouija, independentemente de suas crenças, tem sido associado a experiências profundamente perturbadoras para muitas pessoas. Portanto, se você decidir embarcar nessa leitura, faça-o sabendo que você pode enfrentar problemas que desafiam sua percepção da realidade. No primeiro capítulo, O Encontro Inocente, encontraremos nossos protagonistas e testemunharemos como uma simples reunião entre amigos acaba desencadeando uma série de eventos que mudarão suas vidas para sempre. À medida que avançamos, veremos como a curiosidade inicial se transforma em obsessão e como cada pergunta levantada ao conselho traz respostas que ninguém estava preparado para ouvir. Prepare-se, caro leitor, porque você está prestes a atravessar uma porta que pode nunca ter aberto. Bem-vindo ao mundo do Surre of the Ouija. Capítulo 1. O Encontro Inocente. Era uma noite fria de novembro, e o vento sopra fortemente contra as janelas da casa abandonada nos arredores da cidade. No interior, 5 amigos se reuniram para passar uma noite de diversão e risadas. Ninguém suspeitava que esta noite marcaria o início de um pesadelo que os perseguiria durante o resto de suas vidas. O grupo foi formado por Alex, um jovem estudante da história que sempre demonstrou interesse pelos ocultos, e Sarah, sua namorada, que costumava segui-lo em suas aventuras sem muito entusiasmo, mas com uma curiosidade latente. Mark, um cético convencido de que gostava de zombar de qualquer coisa relacionada ao paranormal. Emily, uma garota reservada, mas extremamente intuitiva, e Jake, um jovinador inveterado cuja única intenção era se divertir com os outros. A ideia de brincar com o Ouija emergiu de Alex, que havia trazido consigo uma prancha comprada em uma loja de antiguidades local. Segundo ele, o objeto tinha mais de 100 anos e havia sido originalmente usado por um grupo de meios na década de 1920. Embora a maioria do grupo tenha concordado em participar movido por curiosidade, Mark não conseguiu evitar expressar sua descrença. Você realmente acha que isso funciona? Ele perguntou sarcasticamente enquanto examinava o conselho com ceticismo. Alex sorriu antes de responder.
Não sei se funciona, mas isso é precisamente o emocionante. Além disso, eles dizem que esse lugar tem a reputação de ser assombrado. Que hora melhor para experimentá-lo? A casa em que eles estavam foram abandonados por décadas. Anteriormente, ele pertencia a uma família rica cujos membros morreram em circunstâncias misteriosas. Os rumores locais disseram que o patriarca da família havia praticado mágia negra e que seu espírito continuou ao redor do local junto com outras entidades sombrias. Para alguns, essas histórias eram pura superstição, para outros, avisos graves que não devem ser tomados de ânimo leve. Depois de girar várias velas para iluminar o salão principal, o grupo formou um círculo ao redor do quadro. Alex colocou cuidadosamente as mãos no planchete, convidando outras pessoas a fazer o mesmo. Lembre-se, disse ele solene, isso deve ser feito com respeito. Não estamos aqui para tocar ou incomodar ninguém. Vamos procurar apenas respostas. As regras básicas foram rapidamente estabelecidas, todos tinham que manter contato constante com o planchete e qualquer movimento abrupto ou intencional invalidaria a sessão. Com um ambiente cheio de expectativa, Alex fez a primeira pergunta: há alguém aqui conosco? No começo, nada aconteceu. O silêncio reinou na sala, quebrado apenas pela crise ocasional da madeira sob o peso do vento. No entanto, pouco a pouco, o planejamento começou a se mover. A princípio, os movimentos eram lentos e indecisos, como se estivessem tentando sua resistência. Então, de repente, a peça deslizou rapidamente em direção à letra S. Sim, Alex leu em voz alta, olhando para os outros com espanto. Ninguém se atreveu a falar. Foi quando Sarah, em uma voz trêmula, fez a seguinte pergunta: quem é você? O planchete se moveu novamente, desta vez desenhando cartas que formaram uma palavra assustadora: Amadeus. Ninguém conhecia ninguém chamado Amadeus, e o nome ressoou na sala como um eco distorcido. Mark tentou quebrar a tensão com uma piada, mas sua risada nervosa foi afogada por um forte golpe do andar superior. Todos saltaram em uníssono, olhando um para o outro com uma mistura de medo e confusão. Deve ser o vento, sugeriu Jake, embora seu tom não fosse mais tão seguro quanto antes. No entanto, quando o planchete começou a se mover novamente sem que ninguém tocasse, até ele sentiu um frio ao viajar de costas. Devemos parar com isso, disse Emily, cuja voz revelou uma mistura de angústia e aviso. Mas Alex, dirigido por uma combinação de curiosidade e arrogância, insistiu em continuar. Apenas mais uma pergunta, prometeu. O que você quer de nós? A resposta veio rápida e forte: libere-me. O ar na sala parecia esfriar de repente, e as chamas das velas piscavam irregularmente antes de sair completamente. No escuro, o grupo ouviu claramente uma risada profunda e gutural que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Um a um, os amigos saíram de casa, deixando o conselho para trás e qualquer reivindicação de coragem. O que eles não sabiam era que naquela noite despertou algo que estava dormindo. E agora, Amadeus tinha um objetivo claro: para se libertar, ele custaria o que custaria. Capítulo 2. O ritual proibido. A noite terminou, mas o peso do que aconteceu na casa abandonada continuou gravitando sobre cada um dos 5 amigos. Embora tenham fugido de terror, deixando para trás o tabuleiro e as velas fora, não conseguiram escapar da memória daquela risada gutural que parecia ter ressoado em suas mentes muito tempo depois que o eco físico desapareceu. Na manhã seguinte, ele trouxe consigo uma luz fraca e um ar frio que parecia ter aderido aos seus corpos como um mau presságio. Alex foi o primeiro a acordar, embora despertar não tenha sido exatamente a palavra certa para descrever seu status. Ele passou a noite mexendo em sua cama, atormentada por imagens fragmentadas de que ele não conseguia se lembrar claramente, mas o encheu com uma profunda preocupação. Em uma dessas cenas recorrentes, ele viu o planchete se movendo sozinho, soletrando palavras incompreensíveis enquanto uma figura encapuzada o observava das sombras. Quando ele finalmente abriu os olhos, sentiu uma dor aguda na cabeça e uma estranha sensação em suas mãos, como se ainda pudesse sentir o toque frio da prancha sob os dedos. Ele decidiu ligar para Sarah, esperando encontrar alguma tranquilidade em sua voz.
Mas quando ela respondeu, ela notou que estava tão alterada. Eu não conseguia dormir, Sarah admitiu com um tom de voz pouco audível. Toda vez que fechei os olhos, ouvia essa risada. Alex, acho que algo me seguiu aqui. Antes que ele pudesse responder, Sarah disse a ela que havia sentido passos atrás dela enquanto caminhava para o quarto depois de voltar da casa. No começo, ele pensou que eles eram sua imaginação, mas quando ele olhou para trás, jurou ter visto uma silhueta alta e escura no limiar da porta. Era como se ele estivesse esperando, acrescentou, sua voz trêmula. E então desapareceu. Enquanto isso, Mark tentou se convencer de que tudo tinha sido produto de sua imaginação. Afinal, ele sempre foi o cético do grupo, que zombou de superstições e crenças paranormais. No entanto, naquela noite, senti algo que não conseguia explicar. Era como se uma força invisível tivesse assumido o controle do meio ambiente, até manipulando sua própria percepção. Quando ele chegou ao apartamento, encontrou uma nota rabiscada em sua mesa de café, libere-me. Ele não se lembrava de ter escrito, e a caneta estava seca, como se tivesse sido usado por dias. Enquanto isso, Emily passou a noite inteira sentada ao lado da janela de seu quarto, incapaz de conciliar o sonho. Desde a infância, ele sempre teve o que chamou de sentimentos, sensações inexplicáveis que mais tarde acabaram sendo avisos precisos. Naquela noite, esses sentimentos demonstraram com uma intensidade que ele nunca havia experimentado antes. Senti que algo a monitorou, algo que não pertencia a este mundo. Toda vez que ele fechou os olhos, ele via um rosto distorcido flutuando na frente dela, com olhos vazios e uma boca que não parou de se mover, pronunciando palavras que ele não conseguia entender. Jake, o Joker inveterado, tentou minimizar o que aconteceu durante a manhã. Ele publicou memes sarcásticos sobre redes sociais sobre fantasmas engraçados e espíritos com uma festa. No entanto, quando ele começou a receber mensagens anônimas em seu telefone, todas elas simplesmente dizendo Amadeus, sua atitude mudou radicalmente. As mensagens chegaram a cada poucos minutos, independentemente de bloquear o número ou desligar o dispositivo. A tela do telefone celular parecia iluminar sozinha, sempre mostrando a mesma palavra escrita em letras maiúsculas. Foi então que Alex decidiu reunir o grupo novamente. Ele sabia que eles não podiam ignorar o que havia acontecido, mas também sabia que enfrentá-lo seria sua única opção. Eles se encontraram em um café perto do campus da universidade, onde todos tentaram esconder seu nervosismo depois de fumar xícaras de café carregado. A atmosfera estava carregada de tensão e as conversas foram constantemente interrompidas por silêncios longos e estranhos. Acho que devemos procurar respostas, disse Alex finalmente, quebrando o silêncio. Este não foi um jogo ou uma coincidência. Tudo o que invocamos está aqui, e não vai sair em paz porque o ignoramos. Mark bufou, exasperado. Nós invocamos? Alex, isso é ridículo. Não invocamos nada. Fomos vítimas de nossa própria sugestão coletiva. Tudo o que ouvimos ontem à noite, provavelmente foi o vento ou algum efeito psicológico. Bem, explique isso, respondeu Emily, tirando o telefone e mostrando uma foto que ele tirou naquela manhã. Em ela claramente olhou para o reflexo no espelho do quarto, mas atrás dela, uma figura embaçada e alongada parecia estar curvando-se no ombro. Ninguém no grupo foi capaz de oferecer uma explicação racional para isso. Sarah interveio, visivelmente afetada. O que quer que seja, acho que não devemos subestimá-lo. Eu investiguei um pouco esta manhã. Amadeus. Esse nome tem significados sombrios. Em latim, significa amado por Deus, mas também existem registros históricos de pessoas que levaram esse nome e praticaram a mágia negra. Há algo mais. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Encontrei referências a um ritual chamado Liberatio Animae, que traduzido significa libertação da alma. De acordo com alguns textos antigos, é um procedimento pelo qual um espírito preso entre os mundos pode ser liberado usando objetos específicos, como Ouija boards. Um calafrio percorreu a mesa. Todos entendiam o que isso implicava, talvez eles tivessem iniciado involuntariamente um processo que não pudessem parar.
Ou pior, talvez fosse tarde demais para detê-lo. Então, o que fazemos? Jake perguntou, seu tom de brincadeira habitual substituído por seriedade incomum. Porque, francamente, não me sinto confortável com a ideia de ter um fantasma me perseguindo enquanto dorme. Alex engoliu antes de responder. Temos duas opções: ou ignoramos isso e esperamos que ele desapareça por conta própria, algo que duvido, ou tentamos concluir o ritual. Se estamos realmente lidando com o espírito preso, talvez possamos ajudá-lo a atravessar do outro lado. Mark bufou, incrédulo. Ajude-o. Alex, estamos falando de um suposto fantasma que nos ameaçou diretamente. O que faz você pensar em nossa ajuda? Eu não sei, Alex admitiu. Mas se não tentarmos, corremos o risco de que as coisas piorem. E acredite em mim, não quero descobrir o que acontece se decidirmos ignorá-lo. Após um longo debate, o grupo concordou em investigar o ritual mencionado por Sarah mais completa. As tarefas decidiram se dividir. Alex estaria encarregado de procurar informações em livros antigos e arquivos históricos se Sarah e Emily buscariam testemunhos semelhantes em fóruns online e grupos de pesquisa paranormais. Mark revisaria quaisquer dados científicos ou psicológicos que pudessem explicar os fenômenos vividos e Jake prometeu permanecer alerta, caso algo mais estranho aconteça. No entanto, nenhum deles estava preparado para o que descobriria. Naquela noite, enquanto Alex estava navegando em um livro intitulado Arcana Oculta, Secrets of Black Magic, algo extraordinário aconteceu. As páginas do livro começaram a se tornar sozinhas, parando em um capítulo intitulado Ritual da Libertação. Lá, ele encontrou instruções detalhadas para fazer um ritual destinado a libertar um espírito preso entre os mundos. Entre os elementos necessários estavam uma placa Ouija, velas pretas, sal purificado e um objeto pessoal do falecido, se existisse. O que mais chamou a atenção de Alex foi um aviso escrito em itálico ao pé da página: nenhum ritual deve ser feito sem o conhecimento completo de suas consequências. Aqueles que invocam forças além de seu entendimento riscam não apenas suas vidas, mas também suas almas. Apesar do aviso, Alex sentiu que não tinha escolha. Ele copiou as instruções com cuidado e enviou uma mensagem ao grupo indicando que eles tiveram que se encontrar novamente na casa abandonada no dia seguinte. Eu sabia que eles estavam brincando com fogo, mas também sabia que o fogo já os havia alcançado. Capítulo 3. A primeira mensagem. A manhã do dia indicou para o retorno à casa abandonada, ocorreu cinza e opressivo, como se o céu estivesse conspirando contra eles. O ar estava carregado com uma eletricidade invisível que dava a cada passo em direção à antiga mansão parecendo mais pesada que a anterior. Embora todos tenham concordado em se encontrar novamente, nenhum dos amigos poderia se livrar da sensação de que estavam cometendo um erro monumental. No entanto, algo mais profundo, uma mistura de curiosidade, medo e obrigação, foi inexoravelmente empurrada para a frente. Alex foi o primeiro a chegar, carregando uma mochila com os elementos necessários para o ritual: velas pretas, sal purificado e cópias das instruções extraídas do livro Arcano de Octave. Sarah e Emily chegaram juntos logo depois, ambos vestindo ainda mais pálidos do que o normal. Mark e Jake apareceram no final, arrastando os pés como se cada passo fosse um ato de rebelião silenciosa contra o inevitável. Ao entrar na casa, a atmosfera era ainda mais sombria do que na noite anterior. As janelas quebradas soltaram correntes de ar frio que agitavam as cortinas gastas, e o cheiro de umidade parecia ter se intensificado. A sala principal, onde haviam feito a sessão fracassada, continuou como a deixara. A prancha de Ouija descansou no chão, coberta por uma fina camada de poeira, como se estivesse esperando pacientemente seu retorno. Temos certeza disso? Mark perguntou, quebrando o silêncio constrangedor que havia sido instalado entre eles. Porque, honestamente, isso parece uma ideia muito ruim. Não temos escolha, respondeu Alex, embora seu tom não fosse tão firme quanto ele pretendia. O que aconteceu ontem à noite? Não foi um acidente. Estamos envolvidos agora, queremos ou não. Jake tentou clarear a atmosfera com uma piada, mas até ele parecia incapaz de fingir a normalidade. Bem, se algo der errado, sempre podemos culpar Alex.
Ele é responsável por essa loucura. Ninguém riu. Com as mãos trêmulas, Alex começou a descartar os elementos do ritual de acordo com as instruções. Ele colocou as velas pretas formando um círculo ao redor do tabuleiro, certificando-se de que elas eram equidistantes uma da outra. Em seguida, ele espalhou sal purificado ao redor do perímetro do círculo, criando uma barreira simbólica destinada a protegê-los de qualquer influência externa. Finalmente, ele levou um pequeno relicário que havia encontrado no mercado de antiguidades junto com o conselho. Segundo o vendedor, ele pertencia à mesma família que uma vez habitava a casa. Era um objeto pessoal do falecido, conforme exigido pelo ritual. Quando tudo estava pronto, o grupo assumiu suas posições ao redor do círculo, com expressões que oscilavam entre medo e resignação. Alex ligou as velas uma a uma, e a luz piscando projetava sombras longas e distorcidas nas paredes. O ar parecia mudar imediatamente e a temperatura caiu vários graus e uma sensação invisível encheu a sala. Preparar? Alex perguntou, olhando para os outros. Ninguém respondeu verbalmente, mas acenou com gestos rígidos. Com um suspiro nervoso, Alex colocou o relicário no centro da prancha e colocou as mãos no prato, convidando outras pessoas a fazer o mesmo. As regras eram claras, elas tiveram que invocar o espírito chamando pelo nome, depois pedem que ele revele suas intenções e, finalmente, ofereça ajuda para atravessar para o outro lado. Se o espírito aceitasse, o ritual continuaria caso contrário, eles devem fechar o círculo imediatamente e sair de casa. Amadeus, declarou Alex com uma voz baixa, mais firme, se você estiver aqui, nós o invocamos pelo seu nome. Dinos, o que você quer? O silêncio inicial era quase insuportável. Por vários segundos, ninguém se atreveu a respirar. Então, o quadrado começou a se mover lentamente, desenhando letras no tabuleiro. Todos prenderam o fôlego enquanto soletavam uma palavra: liberdade. Sarah, que manteve os olhos fechados durante grande parte do processo, os abriu de repente. O que isso significa? Ele perguntou, sua voz apenas um sussurro. Ele quer ser libertado, respondeu Alex, seu rosto pálido sob a luz das velas. Vamos perguntar mais. Amadeus, por que você nos escolheu? O planchete se moveu novamente, desta vez mais rápido. A letra formou uma frase: vocês são os escolhidos. Mark soltou uma risada nervosa. Os escolhidos? Para o quê? Morrer jovem e glorioso? Silêncio, disse Emily, cujos olhos estavam presos no tabuleiro. Não estamos sozinhos aqui. Antes que eles pudessem responder, o relicário no centro do círculo começou a vibrar. A princípio, o movimento foi sutil, quase imperceptível, mas logo se tornou um tremor violento que fez com que o objeto saltasse no tabuleiro. As velas piscavam de forma irregular, e uma explosão de ar congelada viajou pela sala, desligando duas delas. Mantenha o contato. Alex gritou, lutando para manter a calma. Se quebrarmos o círculo, estamos perdidos. Emily, que estava assistindo cuidadosamente, notou algo estranho nas sombras das paredes. Eles pareciam se mover de forma independente, como se estivessem vivendo entidades que tentavam escapar de algum lugar escuro. Algo está entrando, ele murmurou, sua voz trêmula. Amadeus, continuou Alex, ignorando os avisos de Emily, o que devemos fazer para ajudá-lo? O planchete parou bruscamente e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, com um movimento rápido e inesperado, ele deslizou em direção a uma única palavra: sangue. O coração de Sarah gira. Sangue. O que isso significa para isso? Faz parte do ritual, explicou Alex, sua voz tensa. Em alguns casos, é necessário um sacrifício físico para concluir a cerimônia. Mas não precisa ser sério. Apenas uma pequena gota. Jake retirou abruptamente as mãos da praça. Sem mencionar. Isso já foi longe demais. Não permitirei que alguém machuque por causa desse jogo doente. Então, o que você sugere o que fazemos? Alex perguntou, exasperado. Se abandonarmos agora, poderíamos estar pegando esse espírito aqui para sempre. E acredite em mim, não acho que isso seja bom para nós.
E o que acontece se você o liberar e acaba sendo algo pior do que pensamos? Mark respondeu. E se não for uma alma presa, mas algo muito mais sombrio? Antes que eles pudessem discutir mais, o relicário começou a emitir um zumbido baixo e constante, como se estivesse vibrando para o ritmo de alguma frequência desconhecida. As sombras nas paredes se intensificaram e uma figura embaçada começou a se materializar na frente delas. Era alto e fino, com características indistinguíveis, exceto por olhos brilhantes que pareciam queimar com uma luz sobrenatural. Precisamos terminar, disse Emily, surpreendendo a todos com sua súbita determinação. O que quer que seja, está aqui. Não podemos parar agora. Com as mãos trêmulas, Alex pegou uma pequena faca de sua mochila. Apenas uma gota, ele repetiu, olhando para o grupo. Cada um de nós deve contribuir. Um por um, os amigos perfuraram o dedo indicador com a ponta da faca, deixando uma única gota de sangue no relicário. À medida que a última gota tocou o metal, o objeto brilhava com uma intensa luz avermelhada, e o zumbido atingiu um nível ensurdecedor. As velas restantes saíram simultaneamente, mergulhando a sala na escuridão absoluta. Então, uma voz profunda e ressonante encheu o ar, falando diretamente em suas mentes: Obrigado, meus escolhidos. Você é a chave da minha liberdade. Quando a luz voltou, o relicário desapareceu e a placa Ouija foi dividida em dois. O espírito, ou o que quer que eles invocassem, haviam deixado. Mas no fundo, todos sabiam que algo havia mudado. Algo fundamental. Capítulo 4. Sombras no espelho. O retorno para casa após a sessão na mansão abandonada foi uma viagem silenciosa e carregada de inquietação. Nenhum dos amigos falou durante a jornada, como se as palavras pudessem quebrar uma barreira frágil que ainda as protegeu do horror vivida. Embora o ritual tenha concluído, ou que acreditava, todos eles sentiram que algo havia sido deixado para trás, algo que não foi completamente resolvido. Era como se eles tivessem aberto uma porta que não poderia fechar. Ao chegar às suas respectivas casas, cada uma tentou recuperar alguma normalidade, mas logo descobriram que o mundo que eles retornaram não era mais o mesmo. O sentimento de ser observado se intensificou e pequenos detalhes começaram a alterar sua percepção diária. Os objetos se moveram inexplicavelmente, as luzes piscavam sem motivo aparente, e as sombras pareciam ganhar vida própria. Alex, eco de Amadeus. Alex foi o primeiro a experimentar fenômenos estranhos. Naquela noite, enquanto verifica suas anotações no ritual, ele ouviu um som surdo do espelho de seu quarto. No começo, ele pensou que era sua imaginação, mas quando ele olhou para cima, viu como seu reflexo o encarou. Com uma expressão diferente da dele. Seu reflexo sorriu sinistro, como se ele soubesse algo que ele ignorou. Que diabo! Ele murmurou, aproximando-se do espelho. Mas antes que eu pudesse tocá-lo, o vidro vibrou violentamente e uma voz de família ressoou em sua mente: Obrigado pelo seu sacrifício. A voz era a mesma que ouviram durante o ritual, profundo e ressonante, mas desta vez tinha um tom mais ameaçador. Alex se retirou instintivamente, caindo no chão e, quando olhou para o espelho, seu reflexo desapareceu completamente. Apenas uma superfície escura e vazia permaneceu. Atordoado, ele chamou Sarah, que respondeu com uma mistura de preocupação e medo. Não tenho certeza do que está acontecendo, disse ela, mas acho que isso não acabou. Algo ainda está aqui conosco. Sarah, o sussurro no corredor. Enquanto isso, Sarah tentou distrair assistir a um filme em seu laptop. No entanto, quando ele estava prestes a relaxar, ele ouviu degraus lentos e deliberados no corredor do lado de fora de seu quarto. No começo, ele pensou que era sua mãe, mas quando ele abriu a porta, não havia ninguém lá. O que ele encontrou foi um rastro de pegadas úmidas no chão, como se alguém tivesse andado descalço no corredor. Ele seguiu as pegadas até o banheiro, onde o espelho na pia estava manchado. Na condensação, alguém, ou algo, havia escrito 3 palavras: Você não está sozinho. Sarah gritou e recuou, tropeçando com a moldura da porta. Quando ele voltou para o banheiro alguns minutos depois, as pegadas haviam desaparecido e o espelho estava completamente limpo.
No entanto, a sensação de que alguém a viu não desapareceu. Mark, a lógica quebrada. Mark, sempre o cético, decidiu enfrentar o que estava acontecendo com a pura lógica. Armado com um gravador digital e uma câmera de vídeo, ele começou a documentar qualquer fenômeno estranho que aconteceu em seu apartamento. Por horas, nada estava fora do comum. Mas quando ela estava prestes a se render, o gravador pegou uma série de golpes fortes que vieram do teto, seguidos por uma risada baixa e gutural. Isso tem que ser algum tipo de truque, disse ele a si mesmo, embora sua voz tenha treinado. Ele ligou a câmera e se concentrou no telhado, mas o que viu na tela o deixou paralisado, uma figura encapuzada flutuou nele, com os braços longos e estendidos para baixo. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu e o gravador parou de funcionar. Quando ele verificou o vídeo mais tarde, não havia vestígios da figura, mas o riso ainda estava lá, claro como o dia. Emily, vistas no espelho. Emily, que sempre foi a mais intuitiva do grupo, começou a ter visões recorrentes em todo o seu espelho do corpo. Toda vez que ele olhava, ele assistia uma versão alternativa de si mesma, mais pálida e emaciada, com olhos escuros que pareciam absorver toda a luz. Essa versão refletida de Emily sorriu de uma maneira doentia e sussurrou coisas que ela não conseguia entender no começo, mas que gradualmente ficou mais clara. Ele não era o único, disse a voz, referindo-se a Amadeus. Existem outros. E eles estão esperando. Uma noite, enquanto tentava ignorar as visões, Emily percebeu que sua reflexão não a imitava mais. Em vez disso, ele caminhou para frente, cruzando o espelho como se fosse água. Horrorizado, apoiou o backup da parede, mas quando seu reflexo avançou em sua direção, desapareceu no ar, deixando apenas um frio penetrante. Jake, a sombra viva. Jake, que costumava mascarar seu medo com piadas, não podia mais manter sua atitude despreocupada. Enquanto se preparava para dormir, ele notou que sua sombra na parede não combinava com seus movimentos. A princípio, ele pensou que era um efeito da luz, mas quando ele desligou a lâmpada, a sombra permaneceu, movendo-se de forma independente. O que você quer? Ele perguntou, sua voz trêmula. A sombra parou na frente dele, adotando uma forma humanoide distorcida. Então, uma mão alongada e escura emergiu da parede, apontando-a diretamente. Você não foi escolhido, disse uma voz sussurra em seu ouvido. Mas agora você faz parte disso. Jake correu para a porta, mas quando a abriu, ele se viu de volta à sala principal da casa abandonada, cercada por velas pretas que queimavam com uma chama azulada. Diante dele, a tábua de Ouija em 2 brilhou com um brilho avermelhado, e uma voz familiar ressoou em sua mente: o ritual não acabou. A reunião urgente. No dia seguinte, o grupo se reuniu novamente, desta vez na biblioteca da universidade. Todos foram visivelmente afetados, e ninguém tentou esconder seu medo. Alex carregou o Arcane Book Octa, procurando respostas sobre o que havia acontecido. De acordo com o texto, o ritual de liberação exigiu uma etapa final: feche o portal que eles haviam aberto acidentalmente. Um portal? Mark perguntou, incrédulo. Você está dizendo que abrimos uma espécie de porta entre os mundos? Assim, parece, respondeu Alex, apontando um parágrafo específico. Se o ritual não for concluído corretamente, o espírito poderá ficar preso em nosso avião. Ou pior, traga outras entidades. Então, o que fazemos? Sarah perguntou, sua voz apenas um sussurro. Feche, disse Emily, interrompendo. Temos que voltar para casa e completar o ritual. Mas desta vez, devemos garantir que o portal esteja definitivamente fechado. Todo mundo sabia que voltar significava enfrentar algo muito maior e mais perigoso do que antes. Mas eles também sabiam que não tinham escolha. O que eles começaram não era apenas um jogo, era uma responsabilidade que eles não pudessem ignorar. Capítulo 5. O Guardião do Conselho. A decisão de retornar à casa abandonada não foi tomada de ânimo leve. Cada um dos amigos sabia que estavam arriscando mais do que sua sanidade desta vez. O perigo era palpável, como uma sombra alongada que os seguiu por toda parte.
No entanto, eles também entenderam que ignorar o que aconteceu só ficaria pior. O livro arcano de Octave deixou claro que o ritual incompleto havia criado um portal instável e, se não o fechassem em breve, as consequências poderiam ser catastróficas. A noite escolhida para o confronto final foi envolvida em uma atmosfera opressiva. As nuvens cobriram completamente o céu, escondendo a lua e as estrelas, e o vento soprava com uma intensidade que parecia deliberada, como se estivesse tentando impedi-las de continuar. Apesar de tudo, o grupo se encontrou em frente à mansão, armado com as ferramentas necessárias, velas negras adicionais, sal purificado, ervas aromáticas e uma pequena garrafa de água benta que Alex alcançou de uma igreja próxima. Temos certeza disso? Mark perguntou, quebrando o silêncio constrangedor que havia sido instalado entre eles. Seu tom não era mais sarcástico, mais genuinamente preocupado. Porque, honestamente, isso parece uma ideia muito ruim. Não temos escolha, respondeu Alex, embora sua voz tenha treinado um pouco. Se não o fizermos, o que você atravessou eu poderia. Bem, eu nem quero pensar nisso. Jake, que costumava ser o coringa do grupo, não disse nada. Ele simplesmente olhou para a entrada da casa, onde as portas precárias pareciam se mover lentamente a cada rajada de vento. Era como se a casa estivesse respirando, esperando seu retorno. Preparativos e revelações. Uma vez lá dentro, o ambiente era ainda mais opressivo do que antes. As paredes pareciam ter escurecido, e o ar cheirava a umidade e algo mais. Algo metálico, como sangue. Alex liderou a preparação do espaço, desenhando um círculo maior ao redor do local onde haviam feito anteriormente. Desta vez, eles incorporaram símbolos antigos que encontraram no livro, rabiscados com giz branco no chão empoeirado. Isso deve nos ajudar a conter qualquer coisa que tentasse entrar, explicou Alex ao sacar os últimos golpes. Mas lembre-se, se algo der errado, devemos quebrar o círculo e correr. Não podemos ficar aqui sob nenhuma circunstância. Sarah, que estava revisando o livro ao longo do dia, interrompeu com um aviso: há mais do que eu não disse a eles. De acordo com este texto, o ritual de encerramento requer um catalisador emocional. Algo que conecta o espírito ao nosso mundo. Se não o fornecermos, o portal permanecerá aberto. E o que isso significa isso? Mark perguntou, franzindo a testa. Isso significa que alguém tem que agir como âncora, respondeu Sarah, evitando olhar diretamente para os outros. Alguém tem que estar disposto a enfrentar o espírito diretamente. Um silêncio desconfortável encheu a sala. Ninguém queria se voluntariar para algo tão perigoso, mas todo mundo sabia que alguém teria que fazê-lo. Eu vou, disse Emily, surpreendendo a todos. Eu sou o mais intuitivo do grupo. Se houver algo que possa parecer ou perceber, será melhor que eu que o enfrente. Alex assentiu lentamente, embora seus olhos refletissem preocupação. Ok, mas todos devemos estar prontos para intervir se algo der errado. O ritual final. Com os preparativos completos, o grupo assumiu suas posições ao redor do círculo. Alex ligou as velas uma a uma, murmurando palavras em latim que haviam memorizado o livro. O ar começou a vibrar, e as sombras nas paredes pareciam vir vida, movendo-se erraticamente. Amadeus, disse Alex, sua voz firme, mas trêmula. Nós o invocamos novamente. Venha antes de fechar o portal que abrimos. Por vários segundos, nada aconteceu. Então, o relicário que eles usaram no ritual anterior parecia flutuando no centro do círculo, brilhando com uma intensa luz avermelhada. As velas piscavam erraticamente, e uma figura alta e encolhida emergiu lentamente das sombras. Eu não esperava menos de você, disse o número com uma voz ressonante que parecia vir de todos os lugares. Eles provaram portadores dignos da minha carga. Emily deu um passo à frente, enfrentando a figura diretamente. Não queremos fazer você prejudicar, disse ele, sua voz trêmula, mas determinada. Nós apenas queremos ajudá-lo a atravessar. Liberte-nos dessa responsabilidade. A figura inclinou a cabeça, como se ele estivesse considerando suas palavras. Então, ele estendeu uma mão longa e esquelética para ela. Sua alma é forte, disse ele. Mas outros estão assistindo.
Outros esperam sua vez. Antes que Emily pudesse responder, o relicário explodiu em um brilho da luz vermelha, e uma série de imagens começou a se projetar nas paredes. Eles eram visões de outras pessoas que tentaram realizar o mesmo ritual no passado, todas terminando em tragédia. Alguns foram arrastados para o portal, gritando enquanto desaparecem, outros foram atacados por entidades sombrias que emergiram das sombras. O portal está enfraquecendo, gritou Alex, consultando o livro freneticamente. Temos que fechar agora. Mark e Jake começaram a cantar as palavras finais do ritual, enquanto Sarah jogou o palito de sal purificado ao redor do círculo. A figura encapuzada começou a desaparecer, mas antes de desaparecer completamente, ele contou a Emily com um dedo alongado. Você será meu guardião, disse ele, sua voz ecoando na mente de todos. O conselho nunca será realmente fechado. Com um último flash de luz, a figura desapareceu e o portal começou a entrar em colapso em si mesmo. As velas saíram simultaneamente, mergulhando a sala em uma escuridão absoluta. Consequências inesperadas. Quando a luz voltou, o grupo estava de volta à sala principal, mas algo mudou. A placa Ouija, que foi iniciada em 2, agora estava intacta, e o relicário descansava em seu centro, brilhando com uma luz fraca. O que acabou de acontecer? Jake perguntou, sua voz trêmula. Não tenho certeza, respondeu Alex, olhando para o quadro. Mas eu acho. Nós não acabamos. Emily, que havia sido designada como guardiana, sentiu um peso invisível em seus ombros. Ele sabia que algo dentro do quadro estava observando, esperando pacientemente por seu próximo movimento. Capítulo 6. O peso das palavras. A noite na casa abandonada deixou uma marca indelével em cada um dos amigos. Embora o ritual parecesse ter concluído, pelo menos na aparência, todos sabiam que algo fundamental havia mudado. A placa Ouija, intacta e brilhante com uma luz fraca, era uma prova tangível de que sua conexão com o sobrenatural não havia terminado. Mas ainda mais perturbador foi o peso de Emily em seus ombros depois de ser nomeado guardiana do conselho. O guardião. Emily acordou na manhã seguinte com uma dor de cabeça latejante e uma estranha sensação nas mãos, como se estivessem carregadas com eletricidade estática. Seu reflexo no espelho do banheiro parecia distorcido, como se alguém tivesse alterado levemente suas características faciais. Seus olhos, normalmente claros e brilhantes, agora tinham um brilho opaco e quase vítreo. O que está acontecendo comigo? Ele murmurou para si mesma, tocando seu rosto com dedos trêmulos. Naquela época, ele ouviu um sussurro em sua mente, uma voz que não era dele, mas ressoou como se ele sempre estivesse lá: proteja o portal. Essa frase repetitiva começou a obcecá-la. Não importava o que ele fazia, a voz continuou retornando, insistente e autoritária. Mesmo quando ele tentou se distrair assistindo televisão ou lendo um livro, as palavras proteger o portal se infiltraram em seus pensamentos, acompanhados por pressão invisível que parecia aumentar a cada hora que passava. Quando ele ligou para Alex para contar a ele o que estava acontecendo, ele disse a ela algo que a deixou congelada: talvez isso faça parte do seu papel como guardião. Talvez. O conselho precise de alguém para assistir ao portal do nosso lado. E o que acontece se eu não puder fazer isso? Emily perguntou, sua voz trêmula. O que acontece sim? Eu não sei, respondeu Alex, interrompendo-a. Mas acho que você deveria vir aqui. Todos nós precisamos falar sobre isso. A reunião no café. O grupo se reuniu naquela tarde em um pequeno café no centro da cidade. Era um lugar aconchegante, cheio de estudantes universitários e turistas ocasionais, mas mesmo lá, a atmosfera entre eles era sombria e pesada. Ninguém falou durante os primeiros minutos, eles simplesmente bebiam seus cafés enquanto evitam olhar diretamente. Foi Mark quem quebrou o silêncio. Isso é loucura, disse ele, acertando sua xícara com frustração. Não podemos continuar fingindo que tudo isso é normal. O que aconteceu ontem à noite? Não era real. Deve haver uma explicação racional. Uma explicação racional? Jake respondeu, incrédulo. Como você explica que o quadro foi consertado sozinho?
Ou Emily está agindo como se ele tivesse um GPS paranormal em seu cérebro? Mark abriu a boca para responder, mas antes que ele pudesse dizer algo, Sarah interveio. O que quer que tenha acontecido, não podemos ignorá-lo. Amadeus nos avisou que o portal nunca estaria completamente fechado. E agora Emily tem esse artigo. É como se fôssemos responsáveis por manter o equilíbrio. Alex assentiu. Exatamente. Acho que o que fizemos na noite passada foi mais do que fechar um portal. Acho que selaremos um acordo. Algo que não podemos quebrar sem sérias consequências. Emily, que permaneceu em silêncio até aquele momento, finalmente falou. O conselho. Está falando comigo, ele admitiu, sua voz quase audível. Não diretamente, como em uma conversa, mas como se eu soubesse as coisas. Coisas sobre mim. Sobre nós. E sinto. Sinto que ele está me observando. Todos ficaram em silêncio, processando suas palavras. Foi quando Alex pegou um pequeno caderno de sua mochila. Eu tenho investigado mais sobre o conceito de guardiões, disse ele, mostrando-lhes notas de rabisco. Em alguns textos antigos, é mencionado que certos objetos paranormais exigem que uma pessoa viva atue como âncora. Essa pessoa se torna um intermediário entre os mundos, certificando-se de que o objeto não seja usado incorretamente. E o que acontece se a pessoa falhar? Jake perguntou, franzindo a testa. Então o objeto procura outra âncora, respondeu Alex, seu tom sombrio. E às vezes, a transição não é pacífica. Visões e pesadelos. Com o passar dos dias, os efeitos do que aconteceu começaram a demonstrar de maneiras inesperadas. Emily experimentou visões constantes, imagens fugazes que apareceram em sua mente sem aviso prévio. Em um deles, ele viu a prancha flutuando no meio de um quarto escuro, cercado por figuras com capuz que murmuravam em uma língua desconhecida. Em outro, ele viu Alex, Sarah, Mark e Jake sendo arrastados em direção a um abismo escuro enquanto ela observava impotente. Os pesadelos também se tornaram recorrentes. Todas as noites, eu sonhava com o mesmo estágio, era parado em frente ao tabuleiro, mas desta vez o planejamento se moveu sozinho, soletrando uma única palavra: traidor. Ela acordou encharcada de suor, com a sensação de que alguém a observou das sombras. Uma noite, depois de um pesadelo particularmente intenso, ele saiu da cama e caminhou em direção ao espelho de seu quarto. Lá, ele viu algo que a paralisou, sua reflexão não a imitou mais. Em vez disso, sua versão refletida sorriu sinistra e estendeu a mão para ela, como se estivesse tentando atravessar o vidro. Emily, disse uma voz de família em sua mente. Era a mesma voz que eu tinha ouvido antes, mas desta vez tinha um tom mais urgente. O portal está enfraquecendo. Se você não agir logo, outros virão. Outros? Emily perguntou, embora ninguém mais pudesse ouvi-la. Quem são eles? A resposta veio na forma de uma imagem mental, uma infinidade de figuras sombrias emergindo de uma rachadura no chão, estendendo braços longos e finos para o mundo exterior. O conflito interno. Enquanto isso, o resto do grupo também enfrentou seus próprios desafios. Alex, que assumiu o papel de líder, começou a se sentir esmagador. Toda vez que ele tentava investigar mais sobre o conselho e sua história, ele encontrava obstáculos inexplicáveis, livros que desapareciam de bibliotecas, arquivos digitais que foram apagados sem motivo aparente e pessoas que juram não terem visto ou ouvir nada sobre o assunto. Enquanto isso, Sarah era obcecada em encontrar uma maneira de libertar Emily de seu papel como guardião. Ele passou horas revisando fóruns online e grupos de pesquisa paranormais, procurando testemunhos semelhantes. Mas toda vez que achava algo promissor, as informações eram falsas ou incompletas. Mark e Jake, que costumavam ser os mais céticos do grupo, começaram a experimentar fenômenos estranhos. Mark encontrou mensagens escritas nas paredes de seu apartamento, todas elas dizendo a mesma frase: "O portal está aberto". Jake, por outro lado, começou a ver sombras que o seguiram por toda parte, mesmo em plena luz do dia. A decisão final. Finalmente, o grupo decidiu se encontrar novamente na casa abandonada.
Eles sabiam que não podiam continuar ignorando o que estava acontecendo e que Emily não conseguia lidar com o peso de ser o guardião por muito mais tempo. Temos que encontrar uma maneira de quebrar o vínculo, disse Alex, consultando o livro misterioso mais uma vez. Se Emily ainda for a âncora, o portal permanecerá ativo. E se isso acontecer, outros espíritos poderão atravessar. Mas como quebramos o link? Sarah perguntou, preocupada. Não podemos simplesmente deixar outro tomar seu lugar. Isso seria uma sentença de morte. Talvez não tenhamos que transferir o link, sugeriu Emily, surpreendendo a todos. Talvez. Talvez tenhamos que destruir o conselho. Um silêncio desconfortável encheu a sala. Ninguém queria admitir, mas todos sabiam que essa era a única solução viável. No entanto, eles também sabiam que destruir o conselho poderia ter consequências imprevisíveis. Se o fizermos, Alex finalmente disse, devemos estar preparados para enfrentar o que estiver do outro lado. Capítulo 7. A voz que não cala a boca. A decisão de destruir o conselho de Ouija não foi fácil, mas todos sabiam que não tinham escolha. O peso de ser o guardião consumia lentamente Emily, e as visões e pesadelos se tornaram mais intensos todos os dias que passavam. Além disso, a presença do portal aberto era como uma ferida aberta no tecido da realidade, atraindo entidades sombrias que perseguiam as margens de seu mundo. Cada um dos amigos sentiu como o perigo cresceu, como se um relógio invisível estivesse de volta para um resultado inevitável. Preparativos para o último confronto. O grupo decidiu retornar à casa abandonada mais uma vez, desta vez com um propósito claro: destruir o conselho e fechar o portal definitivamente. Mas antes de fazê-lo, eles precisavam se preparar adequadamente. Alex liderou a investigação, consultando fontes antigas e textos ocultos para encontrar métodos seguros para neutralizar objetos paranormais. De acordo com o que ele descobriu, havia 3 maneiras principais de destruir um objeto ligado a um portal espiritual. Imergir-a na água bendita. Água abençoada poderia purificar o objeto, eliminando qualquer energia negativa ou conexão sobrenatural. Fogo ritual. Queimar o objeto em um fogo cerimonial era outra opção comum, embora perigosa, pois liberou temporariamente a energia contida no objeto. Enterro sagrado. Compre o objeto em terra consagrada, juntamente com símbolos de proteção, poderia selar permanentemente. Depois de discutir as opções, o grupo concordou em experimentar o método de incêndio ritual. Foi arriscado, mas também o mais eficaz de acordo com os textos. No entanto, eles sabiam que teriam que agir rapidamente e o portal estava mostrando sinais de instabilidade, e as sombras nas paredes da casa pareciam se mover de maneira mais agressiva do que nunca. A noite escolhida para o confronto final foi especialmente sombria. Não apenas as nuvens cobriam o céu, mas até as estrelas pareciam ter sido engolidas pela escuridão. Quando chegaram à casa, o ar estava carregado de eletricidade estática, e o vento soprava com uma força que criou as vigas de madeira velhas. Eu não gosto disso, Jake murmurou quando eles entraram no salão principal. É como se a casa soubesse o que vamos fazer. Nossa única opção é continuar, respondeu Alex, embora sua voz tenha treinado um pouco. Se voltarmos agora, tudo estará em vão. Emily usava a prancha embrulhada em um pano preto, como se fosse uma relíquia sagrada, ou profana. Embora ele tenha tentado manter a compostura, suas mãos tremiam visivelmente, e seus olhos estavam vidrados, como se estivessem vendo algo que os outros não podiam perceber. A cerimônia de incêndio. Uma vez lá dentro, o grupo começou a preparar o espaço para o ritual. Alex desenhou um círculo de proteção no chão usando giz branco, incorporando símbolos antigos que haviam encontrado no livro do arcebus. Sarah colocou velas pretas ao redor do círculo, enquanto Mark e Jake coletaram galhos e folhas secas para construir uma pequena pira no centro. Temos certeza de que isso funcionará? Mark perguntou, olhando para a lenha com ceticismo. Nós não somos, admitiu Alex. Mas é a nossa melhor oportunidade. Quando tudo estava pronto, Emily colocou a prancha no centro da pira. Seus dedos tocaram a borda do objeto pela última vez e sentiram uma corrente elétrica que visitou todo o corpo.
Era como se o conselho estivesse vivo, resistindo a ser destruído. Desculpe, Emily sussurrou, fechando os olhos por um momento. Então, ele deu um passo para trás e assentiu para Alex. Alex ligou uma partida e se aproximou cuidadosamente da pira. As chamas começaram a crack, estendendo-se lentamente ao quadro. Por alguns segundos, tudo parecia estar funcionando como planejado. Mas então, algo mudou. A placa começou a brilhar com uma intensa luz avermelhada, e as chamas ficaram azuis, como se fossem alimentadas por uma fonte de energia sobrenatural. Um sorvete estourou a sala, desligando as velas e deixando apenas a luz das chamas azuis. Não quebre o círculo. Alex gritou, levantando as mãos para se proteger do vento. As sombras emergiram figuras encapuzadas, flutuando a alguns centímetros do chão. Seus rostos eram invisíveis sob os capuzes, mas seus olhos brilhavam com uma luz vermelha semelhante à do quadro. Uma das figuras avançou em direção ao grupo, apontando Emily com um dedo alongado. Traidor, disse uma voz ressonante que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Você quebrou o pacto. Emily recuou instintivamente, mas as outras figuras começaram a cercá-la, formando um círculo ainda maior do que tinham desenhado no chão. As vozes sussurros encheram a sala, falando em uma linguagem desconhecida, mas claramente hostil. Detectando agora. Alex gritou, lançando outra partida no quadro. Desta vez, as chamas cresceram rapidamente, envolvendo o objeto em um fogo escaldante. O conselho começou a emitir um zumbido baixo e constante, como se estivesse lutando contra o fogo. As figuras encapuzadas desapareceram lentamente, mas antes de desaparecer completamente, a figura que ele havia apontado para Emily parou na frente dela. O link não quebra tão facilmente, disse ele, sua voz ecoando na mente de todos. O portal permanece. E você? Você sempre será meu guardião. Com uma última erupção vermelha, as figuras desapareceram e as chamas do fogo retornaram à sua cor normal. A diretoria havia se tornado cinzas, mas a atmosfera ainda era opressiva, como se algo ainda não tivesse sido completamente erradicado. Após o ritual. Quando as chamas foram extintas, o grupo ficou em silêncio, olhando para as cinzas do painel. Ninguém sabia o que dizer. Eles conseguiram destruir o objeto, mas algo no ar lhes disse que nem tudo havia terminado. E agora o quê? Jake perguntou, quebrando o silêncio constrangedor. Eu não sei, respondeu Alex, olhando para as cinzas. Mas acho que devemos enterrá-los. Só para ter certeza. Eles decidiram cavar um pequeno buraco no quintal da casa, onde enterraram as cinzas juntamente com sal e ervas aromáticas purificadas. Enquanto o faziam, Emily sentiu como o peso nos ombros começou a diminuir, embora ela não tenha desaparecido completamente. Acho que é isso, disse Sarah, olhando para a casa abandonada pela última vez. Podemos finalmente deixar isso para trás. Mas Emily sabia que não era. Embora o conselho tenha sido destruído, a voz em sua mente ainda estava lá, suspeitando palavras que ele não podia ignorar. O portal permanece. Capítulo 8. O Pacto Silencioso. Os dias após a destruição do conselho foram uma mistura de alívio e ansiedade para o grupo. Eles conseguiram eliminar o objeto que serviu de porta entre os mundos, mas a sensação de que algo ainda estava incompleto não os abandonou. Emily, em particular, sentiu como o vínculo com o portal permaneceu intacto, como se as cinzas enterradas ainda batessem com uma energia residual que só ela podia perceber. A persistência da voz. Emily não podia mais ignorar a voz que ressoou em sua mente. Embora o conselho tenha sido destruído, as palavras "o portal permanece" continuaram sendo repetidas, como um eco constante que não lhe deu trégua. No começo, ele tentou se distrair com atividades diárias, leia, assista filmes, passe um tempo com seus amigos. Mas a voz sempre retornava, mais insistente todas as vezes. Uma noite, enquanto dormia, ele teve um pesadelo que a deixou paralisada. Nele, foi parado em frente a um abismo escuro que parecia se espalhar infinitamente para baixo. O abismo emergiu figuras encapuzadas que se estendiam por braços longos e finos em sua direção, murmurando em uma língua desconhecida.
Uma das figuras se destacou do resto, foi o mesmo que apontou durante o ritual final. Desta vez, no entanto, não desapareceu quando Emily tentou voltar. Em vez disso, ele se aproximou lentamente até estar na frente dela. O pacto não quebra tão facilmente, disse a figura, sua voz ecoando na mente de Emily. Você é meu guardião e, enquanto vive, o portal permanecerá aberto. Emily acordou gritando, encharcada de suor. A sala estava em silêncio, mas eu sabia que algo havia mudado. A partir desse momento, ele começou a notar pequenas anomalias em sua vida diária, objetos se moverem sozinhos, sombras que não coincidiam com nenhuma fonte de luz e uma pressão constante no peito que parecia aumentar a cada hora que passava. Pesquisa desesperada. Enquanto Emily lidou com sua conexão persistente com o portal, Alex decidiu aprofundar ainda mais a investigação. Eu sabia que destruir o conselho não havia sido suficiente para fechar completamente o portal, e agora estava procurando respostas sobre como selar definitivamente. Ele passou horas na biblioteca da universidade, revisando textos antigos e consultando fóruns online dedicados ao paranormal. Um dia, ele encontrou uma referência intrigante em um livro intitulado Dark Threshold, Portas entre Mundos. De acordo com o texto, alguns portais espirituais exigiam que uma aliança silenciosa fosse fechada. Essa aliança implicava que a pessoa ligada ao portal tinha a oferecer alguns de si mesma, um sacrifício emocional ou físico, para selar a lacuna permanentemente. Um sacrifício? Sarah perguntou quando Alex compartilhou sua descoberta com o grupo. Que tipo de sacrifício? Não tenho certeza, admitiu Alex. Mas acho que Emily é a chave. É ela quem está conectada ao portal. Emily ouviu silenciosamente, processando as palavras de Alex. Eu sabia que não tinha escolha se ele quisesse se libertar do peso que a consumia lentamente, ele teria que enfrentar o que era necessário. A reunião na floresta. O grupo decidiu se encontrar em um lugar longe da casa abandonada, uma clareira na floresta próxima, onde eles poderiam realizar um novo ritual sem interferência. Eles carregavam os elementos necessários: velas pretas, sal purificado, ervas aromáticas e uma pequena garrafa de água abençoada que Alex havia alcançado de uma igreja local. Quando eles chegaram à luz, a atmosfera estava perturbadoramente calma. Não havia vento, animais ou qualquer coisa que indicasse que eles estavam em uma floresta viva. Era como se o mundo tivesse sido uma pausa, esperando o que estava prestes a acontecer. Ok, disse Alex, enquanto desenhava um círculo de proteção no chão usando giz branco. Segundo o livro, a aliança exige que Emily atue como mediador. Ele deve oferecer um pouco de si mesma para selar o portal. E o que eu tenho a oferecer? Emily perguntou, sua voz trêmula. Acho que depende de você, respondeu Alex. O sacrifício deve ser algo que seja valioso para você, algo que você está disposto a desistir. Emily refletiu por alguns minutos. Finalmente, ele assentiu. Ok, eu vou. O ritual do pacto. Com o círculo preparado, o grupo assumiu suas posições ao redor do espaço. Alex ligou as velas uma a uma, murmurando palavras em latim que haviam memorizado o livro. O ar começou a vibrar, e as sombras nas árvores pareciam vir vida, movendo-se erraticamente. Amadeus, disse Alex, sua voz firme, mas trêmula. Nós invocamos você novamente. Venha antes de selar a aliança que começamos. Por vários segundos, nada aconteceu. Então, o chão sob o círculo começou a brilhar com uma intensa luz avermelhada e uma figura alta e com capuz emergiu lentamente das sombras. Guardiana, disse a figura, sua voz ressonante que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Você se mostrou digno da minha confiança. Emily deu um passo à frente, enfrentando a figura diretamente. Quero fechar o portal, disse ele, sua voz trêmula, mas determinada. Estou disposto a fazer o que for necessário. A figura inclinou a cabeça, como se ele estivesse considerando suas palavras. Então, ele estendeu uma mão longa e esquelética para ela. Seu sacrifício será aceito, disse ele. Mas lembre-se, uma vez feito, não haverá giro. Emily fechou os olhos e respirou profundamente.
Então, ele pegou um pouco de relicário que pendurava em volta do pescoço desde criança. No interior, havia uma foto de seus pais, que morreram quando ela era pequena. Era o objeto mais precioso que ele possuía, e sabia que desistir seria um verdadeiro sacrifício. O relicário colocado no centro do círculo e o cobriu com sal purificado. As velas piscavam erraticamente, e uma explosão de sorvete encheu a limpeza, desligando todas as chamas, exceto uma. A aliança foi selada, disse a figura, sua voz ecoando na mente de todos. O portal está fechado. Mas você. Você sempre será meu guardião. Com uma última erupção vermelha, a figura desapareceu e a atmosfera retornou ao normal. O grupo ficou em silêncio, olhando para as cinzas do relicário que agora estavam no chão. Consequências inesperadas. Embora o portal parecia ter sido selado, Emily ainda sentia uma conexão residual com ele. Ele sabia que algo dentro dela havia mudado, algo que ele não podia explicar com palavras. Os outros também notaram mudanças sutis. Mark não era mais tão cético, Sarah havia desenvolvido uma intuição mais aguda e Jake não fez mais piadas sobre o sobrenatural. Mas o mais perturbador foi o que aconteceu dias depois. Enquanto caminhava pela floresta, Emily encontrou uma nova tábua de Ouija, intacta e brilhando com uma luz fraca. No centro do conselho, uma única palavra foi escrita em cartas douradas: ele continuará. Capítulo 9. O limiar de além. A aparência da nova placa Ouija na floresta foi como um tapa no rosto para Emily. Apesar de todos os sacrifícios, esforços e riscos que o grupo enfrentou, parecia que o destino não estava disposto a deixá-los em paz. O objeto repousava no chão, brilhando com uma luz fraca, mas constante, como se estivesse viva e respirada. A palavra vai continuar escrita em cartas douradas parecia tirar sarro delas, um lembrete cruel de que sua conexão sobrenatural nunca havia sido completamente erradicada. Emily voltou aos dias claros depois de encontrar o conselho, incapaz de resistir à curiosidade e temer que o consumiu. Ele sabia que deveria tê-lo destruído imediatamente, mas algo dentro dela, uma mistura de fascínio e obrigação, parou. Em vez de agir, ele decidiu carregá-lo, envolvendo-o cuidadosamente em um pano preto antes de voltar para casa. A nova conexão. Uma vez em seu quarto, Emily colocou a prancha em sua mesa, mantendo-a coberta como se fosse uma besta adormecida que ela não deveria acordar. Mas mesmo sob o pano, ele podia sentir sua presença. Era como se o objeto irradia uma energia tangível, uma força que vibrava em sintonia com sua própria alma. Toda vez que ele tentava ignorá-lo, ele ouvia sussurros em sua mente, palavras fragmentadas que pareciam vir de um lugar além do tempo e do espaço. O que você está fazendo aqui? Emily perguntou em voz alta, embora ele soubesse que ninguém responderia. No entanto, quando ele removeu o pano e olhou diretamente para o quadro, as cartas começaram a brilhar fracamente, como se tivessem respondido sua pergunta. Esperando, disse uma voz em sua mente, diferente de Amadeus, mas igualmente ressonante. Esperando você abrir o limiar. Emily instintivamente recuou, colidindo com a parede. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de interagir com o conselho, mas a curiosidade era esmagadora. O que abriu o limiar? E por que ela permaneceu escolhida para fazer isso? Confissões e dúvidas. O grupo se encontrou novamente, desta vez em um café perto do campus da universidade. Emily usava a prancha embrulhada no mesmo pano preto, escondendo debaixo da mesa enquanto tentava explicar o que havia acontecido. Eu encontrei isso na floresta, disse ele, sua voz quase audível. Eu acho. Acho que o portal não está completamente fechado. Mark bufou, incrédulo. Outra placa. Isso é ridículo. Quantas vezes teremos que destruir essas coisas antes que tudo termine? Não é apenas mais um conselho, interrompeu Alex, que estava investigando mais sobre o fenômeno. De acordo com alguns textos antigos, certos objetos paranormais têm a capacidade de se regenerar se não forem neutralizados corretamente. É possível que o ritual que fazemos não tenha sido suficiente para selar o portal definitivamente. E o que você sugere o que fazemos? Sarah perguntou, preocupada. Já arriscamos muito.
Não podemos continuar brincando com fogo. Acho que devemos usar o conselho, respondeu Alex, surpreendendo a todos. Mas desta vez, devemos fazê-lo com um propósito claro: descubra o que você realmente deseja. Se pudermos nos comunicar diretamente com a entidade, podemos negociar uma solução permanente. Emily balançou a cabeça, visivelmente alterada. Eu não posso fazer isso. Não mais. Isso está me consumindo. Não posso ser responsável por abrir outro portal. Mas você já está, disse Jake, seu tom mais sério do que o normal. O que quer que esteja acontecendo, eles escolheram você. E se não enfrentarmos isso agora, só ficará pior. O grupo argumentou por horas, mas finalmente concordou em tentar uma última sessão com o conselho. Eles sabiam que era perigoso, mas também entendiam que ignorar o problema só aumentaria o risco. A última sessão. Eles decidiram levar a sessão na casa abandonada, o local onde tudo começou. Quando eles chegaram, a atmosfera era ainda mais opressiva do que antes. As paredes pareciam ter obscurecido ainda mais, e o ar cheirava a umidade e algo mais. Algo metálico, como sangue. Com as mãos trêmulas, Emily colocou a prancha no centro da sala e removeu o pano que o cobriu. As cartas brilharam intensamente, e a praça começou a se mover sozinha, soletrando uma única palavra: pronto. Alex tomou a iniciativa, colocando as mãos no planchete junto com os outros. Quem é você? Ele perguntou, sua voz firme, mas completa. O planchete escorregou rapidamente, formando uma frase: o guardião do limite. O que você quer de nós? Sarah perguntou, sua voz trêmula. O planchete se moveu novamente, desta vez mais lentamente: libertação. Emily sentiu como o peso no peito aumentava. Ele sabia que a entidade não se referiu apenas a si mesma, ele também falou sobre ela. Que tipo de libertação? Ele perguntou, sua voz apenas um sussurro. Seu, respondeu o quadro, as cartas brilhando com uma intensidade que iluminava a sala inteira. Antes que eles pudessem fazer outra pergunta, a relicária que Emily havia sacrificado durante o ritual anterior apareceu flutuando no centro do círculo. Dentro dele, a foto de seus pais havia sido substituída por uma imagem de si mesma, cercada por figuras encapuzadas. Isso é uma armadilha, Mark murmurou, apoiando instintivamente. Temos que sair daqui. Mas antes que eles pudessem se mover, o chão sob o círculo começou a brilhar com uma intensa luz avermelhada, e uma figura alta e com capuz emergiu lentamente das sombras. Guardiana, disse a figura, sua voz ressonante que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Seu sacrifício foi aceito, mas o portal não pode ser fechado sem um preço maior. Que preço? Emily perguntou, sua voz trêmula, mais determinada. Sua alma, respondeu a figura, estendendo a mão longa e esquelética para ela. O sacrifício final. O grupo tentou intervir, mas as velas pretas que haviam colocado ao redor do círculo saíram simultaneamente, mergulhando a sala na escuridão absoluta. Quando a luz voltou, Emily foi parada em frente à figura, com uma expressão de demissão no rosto. Eu sabia que isso acabaria assim, disse ele, olhando para seus amigos pela última vez. Cuide do equilíbrio. Não deixe que os outros cometam nossos erros. Com um último flash de luz, Emily desapareceu, deixando apenas o painel intacto e brilhando com uma luz fraca. Epílogo: o despertar final. Dias depois, o grupo tentou avançar com suas vidas, mas nada era o mesmo. Alex continuou a investigar o fenômeno, obcecado em encontrar uma maneira de trazer Emily de volta. Sarah desenvolveu uma intuição mais aguda, percebendo coisas que ninguém podia ver. Mark e Jake, que costumavam ser céticos, agora evitaram falar sobre o sobrenatural. Um dia, enquanto verificava o quadro em seu quarto, Alex notou algo estranho. As letras começaram a brilhar fracamente, formando uma frase que o deixou sorvete: obrigado pelo seu sacrifício. Capítulo 10. O despertar final. O desaparecimento de Emily deixou uma cicatriz indelével no grupo. Embora tenham conseguido selar o portal e impedir que mais entidades atravessassem o mundo mortal, o custo foi devastador.
Emily, que havia sido escolhida, agora estava perdida em algum lugar entre os mundos, preso em um limbo que ninguém sabia como devolvê-lo. Mas enquanto alguns tentaram avançar com suas vidas, outros não pararam de pensar nisso e o que poderia ser do outro lado. Alex, a obsessão de encontrá-la. Alex foi o mais afetado pela perda de Emily. Desde que ela desapareceu, ela se dedicou obsessivamente a investigar tudo relacionado a portais espirituais, guardiões e sacrifícios. Ele passou dias inteiros na biblioteca da universidade, revisando textos antigos e consultando fóruns online dedicados ao paranormal. Seu quarto se tornou um santuário improvisado, cheio de notas rabiscadas, mapas astrais e símbolos desenhados nas paredes. Uma noite, ao revisar um livro intitulado O Livro dos Umbratos, ele encontrou uma referência intrigante: se um guardião é levado ao limiar, ele pode ser recuperado por um ritual inverso. No entanto, esse processo requer um sacrifício equivalente ao original. O coração de Alex batia fortemente. Um sacrifício equivalente, ele murmurou por si mesmo. O que isso significa? Ele decidiu procurar ajuda externa. Ele entrou em contato com um grupo de pesquisa paranormal local, liderado por uma mulher chamada Clara, que alegou ter experiência em casos semelhantes. Depois de ouvir sua história, Clara concordou em ajudá-lo, mas avisou que o ritual reverso era extremamente perigoso. Se algo der errado, disse Clara, você também pode acabar preso. Ou pior, abra outro portal. Eu não me importo, Alex respondeu, sua voz firme. Emily sacrificou tudo por nós. Eu não posso deixá-la. Sarah, visões de além. Enquanto Alex mergulhava na investigação, Sarah começou a experimentar visões recorrentes. Toda vez que ele fechou os olhos, ele via as imagens fugazes de Emily em um lugar escuro e vazio, cercado por figuras encapuzadas que murmuravam em uma língua desconhecida. Em uma dessas visões, Emily olhou diretamente e disse algo que a deixou congelada: o equilíbrio está quebrado. Quando ele compartilhou isso com Alex, ele sabia que eles estavam no caminho certo. O equilíbrio, ele repetiu, consultando suas anotações. É o que os textos antigos mencionaram. O portal não apenas conecta mundos se ele mantém um equilíbrio entre eles. Se o quebrarmos sem restaurá-lo, poderíamos causar uma catástrofe. Preparativos para o ritual reverso. Com a ajuda de Clara, Alex e o resto do grupo começaram a preparar o ritual reverso. Eles sabiam que seria arriscado, mas também entendiam que era sua única oportunidade de trazer Emily de volta. Eles decidiram fazê-lo na mesma limpeza da floresta onde o pacto havia selado anteriormente. O ritual exigia elementos específicos: velas pretas, sal purificado, ervas aromáticas, água abençoada e um objeto pessoal de Emily. Sarah doou um colar que Emily costumava carregar, esperando que ela servir como âncora para trazê-la de volta. Além disso, eles precisavam de um voluntário para atuar como mediador entre os mundos. Alex se ofereceu imediatamente, apesar dos avisos de Clara sobre os riscos. Se algo der errado, disse Clara, você será o próximo guardião. E eu não acho que você queira isso. Não tenho escolha, respondeu Alex. Emily fez isso por todos nós. É a minha vez de fazer o mesmo por ela. O ritual reverso. Na noite do ritual, a atmosfera na clareira estava perturbadoramente calma. As estrelas brilharam fracamente no céu e o ar estava carregado com eletricidade estática. O grupo formou um círculo ao redor do espaço preparado, com Alex no centro, segurando o colar de Emily. Clara dirigiu o ritual, murmurando palavras em latim enquanto gira as velas uma a uma. O ar começou a vibrar, e as sombras nas árvores pareciam vir vida, movendo-se erraticamente. Amadeus, disse Clara, sua voz firme, mais trêmula. Nós invocamos você novamente. Venha diante de nós para reverter a aliança que começamos. Por vários segundos, nada aconteceu. Então, o chão sob o círculo começou a brilhar com uma intensa luz avermelhada e uma figura alta e com capuz emergiu lentamente das sombras. Guardiã, disse a figura, sua voz ressonante que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Você se mostrou digno da minha confiança. Alex deu um passo à frente, enfrentando a figura diretamente.
Eu quero trazê-la de volta, disse ele, sua voz trêmula, mais determinada. Estou disposto a fazer o que for necessário. A figura inclinou a cabeça, como se ele estivesse considerando suas palavras. Então, ele estendeu uma mão longa e esquelética para ele. Seu sacrifício será aceito, disse ele. Mas lembre-se, uma vez feito, não haverá giro. Alex fechou os olhos e respirou profundamente. Então, o colar de Emily colocado no centro do círculo e o cobriu com sal purificado. As velas piscavam erraticamente, e uma explosão de sorvete encheu a limpeza, desligando todas as chamas, exceto uma. O pacto foi revertido, disse a figura, sua voz ecoando na mente de todos. O guardião voltará. Mas você. Você sempre será meu novo guardião. Retorno de Emily. Com uma última erupção vermelha, a figura desapareceu e a atmosfera retornou ao normal. O grupo ficou em silêncio, olhando para o centro do círculo, onde Emily parecia em pé, com uma expressão de confusão em seu rosto. O que aconteceu? Ele perguntou, olhando para seus amigos. Onde estou? Você está de volta, disse Alex, abraçando-a com lágrimas nos olhos dele. Fizemos isso. Nós o trouxemos de volta. Mas antes que eles pudessem comemorar, Emily notou algo estranho em Alex. Seus olhos, normalmente claros e brilhantes, agora tinham um brilho opaco e quase vítreo. Era como se algo dentro dele tivesse mudado. O que você fez? Emily perguntou, sua voz trêmula. Alex sorriu, embora sua expressão estivesse triste. Fiz o que tinha que fazer. Agora sou o guardião.